Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu vim tirar a dúvida de muitas pessoas que eu já vi que muita gente comete esse erro. E eu queria vir aqui nesse vídeo para ajudar as pessoas a não cometerem mais esse erro. Um erro muito comum entre os cristãos e que a maioria não sabe a resposta. Quem é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo? Qual que é a diferença deles? Será que os três são um? Será que é a mesma coisa? A mesma pessoa? Ou será que são diferentes? São individuais? Bom, quando a Bíblia nos diz que Deus, que o Espírito Santo e que Jesus são o mesmo, muitas pessoas acham que a Bíblia está querendo dizer que os três são a mesma pessoa. E não é. Eu pedi muito para Deus me ajudar a fazer de alguma forma, né? Trazer esse conteúdo para que as pessoas pudessem entender de uma forma bem clara. E eu vim, Deus me deu exatamente o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer. Então eu vim aqui hoje para poder dizer para vocês que eu vou tirar essa dúvida do coração de vocês para sempre. Com um desenho. Vamos começar pelo primeiro, né? O maior de todos. Quem é? Não é Jesus. É Deus, o Criador de tudo o que existe. Vamos fingir que esta árvore que eu acabei de desenhar é Deus. Vejam que ela é a maior de todas. E ela é a primeira. Ela existe. Nada a criou. Ela simplesmente existe. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é nada mais, nada menos que o interior desta árvore. Assim como dentro de nós temos um espírito, dentro de Deus tem um espírito. E este espírito é chamado de Espírito Santo. Todo pecado é perdoado. Pecados contra Deus, pecados contra o Filho, mas contra o Espírito, não. Por quê? Porque você está se referindo à santidade de Deus. Você está pecando contra a santidade de Deus, que é o Espírito dele. Jesus pode ser representado como esta outra árvore que sai de Deus. Ou seja, Jesus, ele existe porque ele vem do Pai. Quando Deus criou o homem e fez de nós, nos permitiu termos filhos, somos seres que podemos reproduzir, ele se inspirou nele mesmo e no que Jesus representa. A maioria das coisas que existem na Terra foi uma inspiração do que já existe no céu, ou seja, não é o céu que copia a Terra, é a Terra que copia o céu. Ou seja, isso de produzir e ter um filho vem do que já existe entre o pai e o filho. O que é um filho? Um filho é quando um ser sai de você. E esse filho, ele carrega nele o seu mesmo DNA e a sua aparência, muitas vezes. Só que na Terra, um filho, se eu tiver um filho, por exemplo, ele não vai ser como eu. Ele pode gostar do que eu não gosto, pode querer o que eu não quero. Mas no caso de Deus, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é Deus, porque ele sai de Deus. Presta atenção, essa é a raiz de Deus. É como se da raiz de Deus, Deus é separado, entende? Cada um é separado, mas é conectado ao mesmo tempo. Deus é o primeiro, é o Senhor, o maior de todos. Ele é o Rei. Estão vendo? No Senhor tem o Espírito Santo dele, que podemos considerar a sua rainha intocada e que não pode ser desrespeitada por ninguém, pois pecados contra ela não serão perdoados. Jesus é como se fosse uma raiz que sai de Deus e que dessa raiz vem Jesus, ou seja, é a mesma coisa. Os dois são árvores, os dois são idênticos. Pode-se dizer que a diferença é que um é menor e o outro é maior. É a mesma coisa, porque é filho de Deus, mas não
é Deus. Jesus é o príncipe. Príncipe. Deus é o rei, Espírito Santo é a rainha. Mas os três são a mesma coisa, mas não são a mesma pessoa. Nós percebemos que a Bíblia traz a entender que os três são um, como também traz a entender que não são a mesma pessoa, que é o que eu estou querendo explicar. Tanto que vocês podem perceber que para chegar no Pai, tem que passar por Jesus. Mas se os três fossem um, então tem que chegar em quem? Se já chegou em Jesus, já chegou no Pai? Não. Para chegar no Pai, tem que chegar em Jesus. O pecado do Espírito Santo não é perdoado, mas do Filho de Deus é. Então não é a mesma pessoa. Eles são diferentes. Outra coisa que nos mostra que eles são diferentes. Quando Jesus veio morrer na cruz aqui na terra, quando ele estava no jardim orando, ele sentiu muita aflição, muita agonia, porque ele estava sentindo, ele sabia o que ele ia sofrer. Ele chegou para Deus e disse: se possível, afasta esse cálice de mim. Por quê? Era plano de Deus que Jesus morresse naquela cruz. Era a vontade de Deus que Jesus morresse naquela cruz. Jesus, ele disse, se possível, ou seja, se fosse possível, ele não faria. Mas ele disse, seja feita a tua vontade, Pai. Ou seja, a Bíblia separa eles muito. Mas onde que nós entramos nessa? Porque nós também somos filhos de Deus agora e a gente também tem o Espírito Santo. Como é que isso aí, funciona? Muito simples. É como se de Jesus, depois que ele morreu na cruz, agora saísse um galho de Jesus e nesse galho nascesse uma outra árvore. Só que esta árvore não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas que todas juntas formam esta árvore, também chamada de noiva. Ou seja, cada pessoa, cada cristão que já existiu, que vai existir, que está existindo nessa terra, junto, misturado, forma a árvore. Vamos fingir que isso aqui, cada uma dessas bolinhas, é o cristão. Como nós agora estamos conectados a Cristo, como nós agora nascemos, fazemos parte de Cristo, não é? Agora a gente também se tornou santo. E é por isso que agora somos considerados filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus. Irmãos de Jesus. Entende? E como agora nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós podemos dizer que agora nós também estamos santos. Então agora o sagrado e imaculado Espírito Santo pode morar em nós também. Esta é a noiva de Cristo. Foi da vontade de Deus que Jesus morresse na cruz. Foi Jesus que morreu na cruz. É o Espírito Santo que nos convence do pecado que está em nós. Ok? Foi Deus que criou o mundo. Jesus é o nosso irmão mais velho, o primeiro, certo? Deus é o nosso Pai, porque é o nosso Criador. E todos carregamos o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele pode sair e entrar nas pessoas, mas ele pertence a Deus. Rei, rainha e príncipe. E nós, os príncipes. Essa é a explicação simples que eu trouxe para as pessoas poderem entender e não se confundirem mais. Não é difícil, gente. É muito simples. Um beijo, até mais e espero que tenha ajudado.